Bom dia! Hoje no jornal VET Nacional vamos falar um pouco sobre duas doenças que vêm acometendo muito o meio da suinocultura, sendo a síndrome respiratória e reprodutiva dos suínos e a circovirose. Trouxemos dois médicos veterinários e vamos falar um pouco sobre o assunto. Bom dia! Então estamos aqui com a doutora Mariana e com o Dr. Matias, que vão nos explicar um pouco da síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos. Então, doutora Mariana, o que você pode me dizer da doença, como que ela ocorre? Bom dia, Andressa. A síndrome reprodutiva respiratória dos suínos, também conhecida como PRRS, é uma doença viral causada por artrovírus e comete todas as fases de criação dentro da suinocultura. É uma doença endêmica na Europa, América do Norte e Ásia e tem indícios na América Central e América do Sul. Só que como ainda não prestou nenhum relato de caso aqui no Brasil, ela deve ser erradicada imediatamente surgindo qualquer suspeita de caso. Ela também tem grande importância porque ela gera grandes prejuízos econômicos dentro da produção. Só em 2005, nos Estados Unidos, teve um prejuízo de 560,32 milhões de dólares. E como que você faz dentro de uma granja, de uma fazenda, para você perceber que tem alguma coisa errada que com os suínos, algo do tipo? Bom, Andressa, agora eu vou passar a palavra para meu amigo e também médico veterinário, Matias. Bom dia, Andressa, muito obrigado, Mariana, por estar aqui no programa comigo. Bom, os sinais clínicos eles vão acometer várias fases da produção dos suínos, tá? Tanto na fase de recém-nascidos, os leitões recém-nascidos, quanto das porcas em engorda e em recria. Bom, alguns sinais vão ser principalmente os leitões vão nascer prematuros, vão nascer dados mortos ou mumificados, a porca vai ter um atraso para entrar no cio de novo. Os leitões, assim que é diagnosticada a doença, eles podem chegar a ter após o nascimento, podem chegar a ter uma porcentagem de 50% de mortalidade, vão ter também problemas como edema subcutâneo, letargia, pneumonia, febre, tá? Os sinais clínicos, principalmente na fase de recém-nascidos, nos leitões recém-nascidos, são taquipneia e dispneia. Já na fase das porcas de engorda e recria, os sinais eles não causam muito prejuízo econômico, tanto que eles não são sinais de produção, mas sim da parte respiratória, tá? Esses sinais vão ser então espirros, dispneia, tosse, pneumonia, febre, letargia, entre outros. Bom, além dos sinais, o animal vai apresentar algumas lesões. Na necrópsia, por exemplo, as lesões principais ocasionadas nessa doença são lesões tanto dos pulmões quanto dos linfonodos, tá? Nos pulmões, o que a gente vai apresentar? A cavidade torácica vai apresentar um líquido mais claro, e ele vai acometer principalmente a parte apical, média e acessória do pulmão. Também pode causar, de vez em quando, pode causar problema na parte caudal do pulmão. Bom, o pulmão ele vai ficar com uma coloração acinzentada e pode chegar a causar uma pneumonia intersticial multifocal. Também temos outras lesões que não são relacionadas tanto ao pulmão e linfonodos. Elas são, por exemplo, vai aparecer o rompimento de placenta ou focos hemorrágicos no cordão umbilical. Uhum. E a partir desses sinais, eu acho que não se pode ter certeza que essa doença é realmente essa doença. Então, quais são as outras formas em que eu posso confirmar que é realmente essa doença que está acometendo os animais? Bom, aí eu vou passar a palavra para a médica veterinária Mariana de novo, que ela tem mais experiência nessa parte. Bom, hoje em dia nós temos vários métodos de diagnóstico. Os mais utilizados para a síndrome reprodutiva respiratória dos suínos é por meio do isolamento viral, que é feito com amostras de sangue ou de soro, ou de amostras de linfonodos ou pulmões acometidos, ou por meio da detecção dos anticorpos. Além disso, a melhor forma de controle atualmente da doença é por meio da vacinação, e a prevenção por meio do controle dos fatores predisponentes à doença. O que são isso?
são, por exemplo, você tomar cuidado com a higiene local, com novas matrizes que você coloca na granja. Então, você controlando isso, você tem menos possibilidades de acontecer doença. Então, muito obrigado pela presença de vocês hoje no nosso programa. Espero que tenha ajudado os proprietários de fazendas e de granjas a entender um pouco melhor sobre essa doença e conseguir detectar esse problema se aparecer, né, na sua fazenda ou granja. E após o intervalo, voltamos falando com duas médicas veterinárias, Ana Paula e Bruna, explicando um pouco da circovirose. Então agora voltamos nos comerciais e vamos falar um pouco da circovirose. Estamos aqui com outras duas médicas veterinárias que vão falar um pouco melhor sobre essa doença. Então aqui estamos com a Ana Paula e com a Bruna. Então, muito obrigada, Ana, por vir aqui no nosso programa. Então, me explica um pouco mais sobre o que é a circovirose. A circovirose ela é causada pelo circovírus suíno tipo 2 ou PCV2 e é uma doença muito patogênica dos suínos no mundo todo. E essa doença é uma doença de notificação mensal. A síndrome do definhamento multissistêmico dos suínos é o principal síndrome que é causada pela PCV2. A PCV2 é junto com outras doenças e outras síndromes. Nos suínos é observado de 8 a 12 semanas, mas a transmissão é entre 5 e 16 semanas de idade. Bom, os sintomas são falta de apetite, então dá um emagrecimento progressivo neles, o aumento dos linfonodos, diarreia crônica e problemas respiratórios. E eles geralmente não regridem com antimicrobianos que é usado na suinocultura. E palidez, icterícia e úlcera gástrica também aparecem nessa doença. Então, como nós vimos anteriormente na síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos, não é apenas com sinais clínicos que nós vamos obter uma confirmação daquela doença. Então, quais são as formas de diagnóstico da circovirose? Bom, o diagnóstico se baseia nas combinações dos sinais clínicos, nas lesões macroscópicas histopatológicas e na detecção de antígeno ou ácido nucleico viral. Lembrando que o animal só será considerado positivo quando as lesões patológicas e histopatológicas estiverem presentes ao mesmo tempo. Tá, e quais seriam as formas de prevenir isso para que essa doença não acometa outros locais e, né, para os proprietários de fazendas e granjas saberem o que fazer para que não acometa essa doença em suas propriedades? É bom lembrar que o vírus ele é extremamente resistente e não existe um tratamento efetivo para aqueles afetados. Mas algumas mudanças de prevenção pode ser reduzir os fatores de risco, como mudança no manejo, que para reduzir o estresse, evitar a mistura de lotes, uma boa alimentação e uma boa higiene. E sem essas medidas, o vírus ele pode ficar no ambiente até 2 anos. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que tenham ajudado vocês tanto na circovirose quanto na síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos. E nos vemos na próxima.